Boa noite, turma. Eu tô vendo que meu cabelo tá ficando frisado de novo. Ou é cabelinho novo? Hoje leremos o capítulo 28 de Segundo Né. Nossa, mas tá muito frisado mesmo. Capítulo 28 de Segundo Nef. Muitas falsas igrejas serão estabelecidas nos últimos dias. Ensinarão doutrinas falsas, vãs e tolas. Haverá grande apostasia por causa de falsos mestres. O diabo influenciar-se-á no coração dos homens, ensinará todo tipo de doutrinas falsas. E agora, eis que, meus irmãos, eu vos falei conforme o Espírito me compeliu. Sei, portanto, que isso certamente acontecerá. E as coisas que foram escritas por descendente do livro serão de grande valor para os filhos dos homens, e principalmente para a nossa posteridade, que é o remanescente da casa de Israel. Pois acontecerá nesse dia que as igrejas que forem estabelecidas, mas não para o Senhor, dirão umas às outras: Eis que eu sou a do Senhor. E as outras dirão: eu sou a do Senhor. E assim dirão todos os que estabelecerem igrejas, mas não para o Senhor. Vai ficar tipo uma competição entre uma e outra. E contenderão umas com as outras, e seus sacerdotes contenderão uns com os outros, e ensinarão com seu saber e negarão o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer. E negam o poder de Deus, o Santo de Israel, e dizem ao povo: escutai-nos e ouve os nossos preceitos, pois eis que hoje não há Deus. Porque o Senhor e Redentor acabou a sua obra e deu o seu poder aos homens. Escutai, pois, os meus preceitos, se disserem que há um milagre feito pela mão do Senhor. Não acrediteis, porque hoje não é ele um Deus de milagres, ele terminou a sua obra. Sim, haverá muitos que dirão: comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. E muitos também dirão: comei, bebei e divertir-vos. Não obstante, temei a Deus, ele justificará a prática de pequenos pecados. Sim, mente um pouco e aproveitava-vos de alguém por causa de suas palavras. Abri uma cova para o vosso vizinho, não há mal nisso. E fazei todas as coisas, porque amanhã morreremos. E se acontecer de sermos culpados, Deus nos castigará com uns poucos açoites, e ao sermos salvos no reino de Deus. Sim, e haverá muitos que ensinarão dessa maneira doutrinas falsas, vãs e tolas, e encherão o coração de orgulho. Procurarão esconder profundamente do Senhor os seus desígnios secretos, e farão as suas obras escuras. As escuras, né? No escuro. E o sangue dos santos clamará contra eles desde a terra. Sim, todos sairão do caminho, eles corromperam-se. Por causa do orgulho e por causa de falsos mestres e falsas doutrinas, suas igrejas corromperam-se e suas igrejas exaltaram-se, porque estão inchados de orgulho. Roubam os pobres por causa de seus belos santuários, roubam os pobres por causa de suas ricas vestimentas. E perseguem os mansos e os de coração contrito, porque estão inchados de orgulho.
Tem as cerviz duras e a cabeça levantada. Sim, e por causa de seu orgulho e iniquidade e abominações e libertinagens. Desviaram-se todos, exceto alguns poucos, que são os humildes seguidores de Cristo. Não obstante, são guiados de tal maneira que erram em muitas coisas, porque são ensinados pelos preceitos dos homens. Os sábios e os instruídos e os ricos que se incham de orgulho, e todos os que pregam falsas doutrinas, e todos os que cometem libertinagens e pervertem o caminho reto do Senhor. Ai, ai, ai deles, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque serão lançados no inferno. Ai dos que afastam de si o justo, sem motivo, e injuriam o que é bom, dizendo que não tem valor, porque chegará o dia em que o Senhor Deus visitará rapidamente os habitantes da terra. E nesse dia, os que estiverem completamente amadurecidos na iniquidade perecerão. Mas eis que se os habitantes da terra se arrependerem de suas iniquidades e abominações, não serão destruídos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eis que aquela grande e abominável igreja, a prostituta de toda a terra, por terra deverá cair, e grande será a sua queda, porque o reino do diabo deve estremecer, e os que a ele pertencem devem ser movidos ao arrependimento, ou o diabo agarrá-los-á com suas eternas correntes, e serão incitados à cólera e perecerão. Pois eis que nesse dia eles são dos filhos dos homens, e incitá-los-á a irarem-se contra o que é bom, e a outros pacificará e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão: tudo vai bem em Sião, sim, Sião prospera. Tudo vai bem, e assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. E eis que a outros ele lisonjeia, dizendo-lhes que não há inferno, e diz: eu não sou o diabo, porque ele não existe. E assim lhes sussurra aos ouvidos, até agarrá-los com suas terríveis correntes, das quais não há libertação. Sim, são agarrados pela morte e pelo inferno, e a morte, o inferno e o diabo, e todos os que assim foram dominados deverão apresentar-se diante do trono de Deus e ser julgados de acordo com suas obras. Daí deverão ir para o lugar preparado para eles, um lago de fogo e enxofre, que é o tormento sem fim. Portanto, ai do que repousa em Sião, ai do que clama tudo vai bem. Sim, ai do que dá ouvidos aos preceitos dos homens e nega o poder de Deus e o dom do Espírito Santo. Sim, ai do que diz, recebemos e não necessitamos mais. E por fim, ai de todos os que tremem e estão irados por causa da verdade de Deus. Pois eis que o que está edificado sobre a rocha recebe-a com júbilo. E o que está edificado sobre um fundamento de areia treme de medo de cair. Perdão, irmãos. Ai do que disser, recebamos a palavra de Deus e não necessitamos de mais palavras de Deus, porque temos o bastante. Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. Pois a quem recebe darei mais, e dos que disserem: temos o suficiente, deste será tirado até mesmo que tiverem. Maldito é aquele que confia no homem ou faz da carne o seu braço ou dá ouvidos aos preceitos do homem, a menos que seus preceitos sejam dados pelo poder do Espírito Santo. Ai dos gentios, diz o Senhor, Deus do exército, pois apesar de se estender o braço sobre eles, dia após dia eles me negarão. Não obstante, serei misericordioso para com eles, diz o Senhor Deus. Caso se arrependam e venham a mim, pois o meu braço está estendido o dia todo, diz o Senhor, Deus dos Exércitos. Essa foi a leitura do capítulo 28 de 2º Nefe.
Podemos ler o capítulo 29, que é curto. Capítulo 29. Muitos gentios rejeitarão o livro de Mórmon. Eles dirão, não necessitamos de outra Bíblia. E o Senhor fala a muitas nações. Ele julgará o mundo pelos livros que serão escritos. Eis, porém, que haverá muito no dia em que eu começar a fazer uma obra maravilhosa no meio deles, a fim de recordar os convênios que fiz com os filhos dos homens, e para que eu estenda a mão pela segunda vez, a fim de recuperar meu povo, que é da casa de Israel. E também para que eu me lembre das promessas que fiz a ti, Nefe, e também a teu pai, que me lembraria da tua semente, e de que as palavras da tua semente sairiam de minha boca para a tua semente, e minhas palavras silvarão até os confins da terra, como um estandarte para o meu povo que é da casa de Israel. E porque minhas palavras hão de silvar, muitos gentios clamarão. Uma Bíblia, temos uma Bíblia e não pode haver qualquer outra Bíblia. Mas assim diz o Senhor Deus, ó tolos, eles terão uma Bíblia e virá dos judeus, meu antigo povo do convênio. E que agradecimento dão os judeus pela Bíblia que recebem deles? Sim, que pretendem dizer com isso os gentios? Lembra-se ele dos sofrimentos e dos labores e das aflições dos judeus e da sua diligência para comigo, em levar a salvação aos judeus? Ó vós, gentios, vos lembrades dos judeus, meus antigos convênio do povo? Não, mas o amaldiçoaste e odiaste, e não haveis procurado recuperá-los. Eis, porém, que farei voltar todas essas coisas sobre vossa cabeça, porque eu, o Senhor, não me esqueci do meu povo. Tu, nécio, que dirás? Uma Bíblia, temos uma Bíblia, e não necessitamos de mais Bíblia. Teríeis obtido uma Bíblia, se não fosse pelos judeus? Não sabeis que há mais uma nação? Não sabeis que o Senhor vosso Deus criei todos os homens, e que me lembro dos que estão nas ilhas do mar, e eu governo nas alturas dos céus e embaixo na terra, e revelo minha palavra ao Filho dos homens, sim, a todas as nações da terra? Por que murmurais por receberes mais palavras minhas? Não sabeis que o depoimento de duas nações é o testemunho a vós de que eu sou Deus, de que me recordo tanto de uma como de outra nação? Portanto, diga as mesmas palavras, tanto a uma nação como a outra. E quando as duas nações caminharem juntas, os testemunhos das duas nações também caminharão juntos. E isso eu faço para provar a muitos que sou o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que pronuncio minhas palavras segundo minha própria vontade. Porque eu disse uma palavra, não deveis supor que não possa dizer outras, pois meu trabalho ainda não está terminado, nem estará até o fim do homem, nem de aí para sempre. Portanto, porque tendes uma Bíblia, não deveis supor que ela contenha todas as palavras minhas, nem deveis supor que eu não fiz com que se escrevesse mais. Porque eu ordeno a todos os homens, tanto no leste como no oeste, como no norte, como no sul, e nas ilhas do mar, que escrevam as palavras que lhes digo, pois pelos livros que foram escritos julgarei o mundo, cada homem de acordo com suas obras, conforme que há escrito. Pois eis que falarei aos judeus, e eles escreverão, e também falarei aos nefitas, e eles escreverão, e falarei também às outras tribos da casa de Israel, que levei para longe, e elas escreverão. E também falarei a todas as nações da terra, e elas escreverão. E aconteceu que os judeus terão as palavras dos nefitas, e os nefitas terão as palavras dos judeus, e os nefitas e os judeus terão as palavras das tribos perdidas de Israel, e as tribos perdidas de Israel terão as palavras dos nefitas e dos judeus. E acontecerá que o meu povo, que é da casa de Israel, será reunido nas terras de suas possessões, e minha palavra também será reunida em uma. E mostrarei aos que combatem a minha palavra e meu povo, que é da casa de Israel, que eu sou Deus e que fiz convênio com Abraão, de que me lembraria para sempre de tua semente. Essa foi a leitura do capítulo 29.
Amanhã leremos capítulo 30. Capítulo 30, 31, 32, 33. Curtíssimo. Peraí, que grudou as folhas. Acho que é isso mesmo. Amanhã leremos três capítulos. Um beijo aí para quem me acompanhou. Até amanhã. Me siga aí que já vai ter desfile moda suit.